Olá, minhas amigas e meus amigos da TV 247. Hoje nós vamos conversar com Delmo Moreira, um amigo, um jornalista com passagem por, eu tenho que olhar aqui, hein? Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil, TV Globo, revistas Isto é Época. Tivemos juntos em vários desses lugares, mas ele está aqui para a gente falar de um livro muito interessante que ele escreveu, que ficou ali meio perdido nas estantes da pandemia, mas que, olha, precisamos ler e aproveitar muito. Chama-se 14 Camelos para o Ceará, a história da primeira expedição científica brasileira. É um livro muito interessante, que conta um episódio do século XIX, assim, quando a ciência mais que engatinhava no Brasil, e que havia enfim, o mundo todo, vivíamos sob o império de Pedro II, enfim, tudo isso. Delmo, fala um pouco dessa expedição, pode contar, assim, o que foi, a importância dela, por que você resolveu mergulhar nesse assunto, e vamos lá, porque temos 1 hora para conversar. Tá legal. Paulo, eu peguei esse assunto quando eu estava estudando, estava me preparando para ir para uma reportagem que eu ia fazer, quando a gente trabalhava junto na revista Época. Fazer uma reportagem no Piauí, no Maranhão, porque eu fui ao Piauí também para aquilo, e eu estava estudando a história das secas, para entender um pouco como é que isso tinha batido lá. E foi a primeira vez que eu vi num livro de história a referência ao episódio dos camelos, que eu tinha na cabeça pelo carnaval, talvez, eu não conhecia muito. E daí eu olhei aquilo e achei que era uma história maluca, que, né, tinha um cheiro meio Fitzcarraldo, né? Aquelas pessoas malucas. E ela já entrava, e depois eu vi que isso era uma constante, ela sempre entrava na nossa história, esse caso, essa expedição científica, como um exemplo de uma das várias maluquices que os governos fizeram para resolver a questão das secas, né? Do Império à República. Né? Ela sempre entrava como uma piada, quer dizer, até camelo tentaram levar para lá. Aí eu achei o episódio interessante, comecei a ler, e daí fui descobrindo que tinha mais do que isso. Né? Primeiro, ninguém estava tentando resolver o problema da seca com o camelo, era um pedaço de uma experiência que foi feita. Né? E a experiência foi feita, foi uma decisão, ela foi tomada a partir do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que naquela época era quase como era um pequeno contato da sociedade civil ainda em formação com o Império. Pedro II gostava, ia nas sessões lá, etc. E o IHGB reunia um pouco da intelectualidade na época, da produção cultural, que não era farta, né? que era pequena. Mas aquele pessoal, eles estavam muito irritados, os cientistas brasileiros, com os relatos que vinham sendo publicados no Brasil de viajantes estrangeiros que passavam por aqui e levavam para a Europa muita ideia errada, preconceituosa, mistificação, etc. Nenhuma das expedições científicas que foram feitas no Brasil tinham sido comandadas por brasileiros. Né? Havia brasileiros que participaram de várias delas, sempre como convidados, não podendo fazer um roteiro. E o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico, achou que era a hora da gente fazer uma expedição com cientistas nacionais, definindo os programas e tudo, e para ter uma visão mais realista do nosso ponto de vista do que era esse país que mal se conhecia. Né? A expedição tinha um pouco isso de tentar mostrar para a corte o que era esse interior, que não fazia a menor ideia. Né? Então, ela foi organizada nesse sentido. Vamos fazer uma expedição de brasileiros, etc. No meio do caminho, o Barão do Capanema, que era um homem destacado no Instituto Histórico e Geográfico, era um empreendedor, intelectual da época, ele tinha contatos com cientistas franceses e estava em contato com a Sociedade de Aclimatação de Paris, que era um centro científico que representava bem aquela metade do século XIX. Né? Estava se aproveitando para mandar lhamas daqui para lá, bichos lá, estava se trocando bichos para melhorar a produção. E nisso, o camelo era uma coisa que, em vários lugares que tu precisava fazer longas travessias desérticas sem água, o camelo era encarado como o navio do deserto, que podia fazer esses grandes transportes. E vários países
fizeram experiência com isso, não era uma invenção brasileira essa. Mas isso foi assumido pela expedição brasileira, como um capítulo dela. A aclimatação, tentar aclimatar 14 camelos no Nordeste, para, quem sabe, substituir o jegue nesse trabalho. Né? Então, esse é o começo. Daí eu comecei a investigar essa história, ver que ela tinha muito mais do que isso. Ela tinha, sim, um trabalho científico importante para ser mostrado. Né? Ela foi censurada, isso é outra coisa. Ela não se dá mal no sertão, como se falava, ela se dá mal na corte, né? Porque eles trouxeram coleções, etc. E depois eu me encantei, quando eu comecei a ver isso, dos personagens que participaram, que são grandes figuras, né? Que eu achei que isso me ajudava a contar uma história, que daí eu podia transformar isso numa narrativa legal. Eu queria dar meu testemunho, porque assim, você vai lendo e de repente tem personagens. De repente tem caras que é como se você estivesse assistindo um filme. Você gosta de alguns, não gosta de outros. Tem uns que se acha, pô, esse cara é sério mesmo. Outros parecem ser um picareta. Picareta. Ele descreve as coisas ali assim. Isso é importante, porque estamos falando de um mundo que a gente desconhece e que, em geral, vamos falar a verdade, a gente trata com desprezo, a gente diz que está tudo errado, é tudo uma coisa assim. E o Delmo, ele faz um trabalho que é equilibrado. Tem uma parte do livro que ele diz que o resultado, né, da excursão foi um fracasso exemplar entre gastos perdulários adotados para enfrentar o drama da seca. Foi gastos perdulários. Pouco depois, eu estou difícil de entender a minha letra aqui. Pouco depois, ele vai uma página depois, ele vai e diz o seguinte, que eu achei isso aqui muito importante, da importância dessa excursão, e ele fala o seguinte, foi o primeiro... A comissão produziu e sistematizou conhecimento numa quantidade e qualidade que o país jamais experimentara. Formou coleções botânicas e zoológicas, realizou pesquisas geológicas, estudos de etnologia e levantamentos geográficos e astronômicos. Ou seja, assim, foi ali o primeiro momento da ciência brasileira. É um grande momento da ciência brasileira, com todas as dificuldades que teve, com todas as coisas que tinham a ver com aquele tempo, né? Mas é o primeiro grande trabalho, e é um trabalho sério, sabe, em vários aspectos, né? Nas pesquisas realizadas pelo Gonçalves Dias, era uma coisa profunda. O Freire Alemão era um botânico reconhecido no exterior, era dos poucos brasileiros reconhecidos no exterior. Ele trabalhava junto com o Martius para catalogar, um dos 65 especialistas internacionais que catalogavam as plantas da missão austríaca que tinha vindo para o Brasil e que resultou na Flora Brasileira, a maior obra de botânica publicada no mundo até os anos 60, quando foi publicada da China, né? Que daí era a maior. Impressionante, olha, a maior obra de botânica foi desse Freire Alemão, com esse nome estranho, né? Freire Alemão, que a maior obra de botânica do mundo até a China. Gente, ele é um participantes, né? Ele é um dos participantes. Porque ele não está na missão austríaca, mas ele está catalogando o que a missão austríaca pegou, né? O trabalho da missão austríaca é feita basicamente pelo Paul, pelo Johannes Paul, pelo Carl von Martius e pelo Spix, que eram 3 notáveis cientistas que fizeram, com as limitações do tempo, com os preconceitos naturais daquele tempo, mas que fizeram um trabalho maravilhoso. A missão austríaca é a grande missão que teve no Brasil, né? E o Freire Alemão trabalhava nisso. Tem um momento que você fala do Freire Alemão que é também interessante, que você não deixa de pôr o dedo numa ferida importante, que os cientistas, como os jornalistas, eles disputam. E o Freire Alemão, ele era muito cioso de que muitas vezes pediam para ele dar uma amostra que ele tinha descoberto, que ele tinha encontrado, que alguém ia pegar os direitos pela descoberta. E você tem lá como ele se recusa. Ou seja, é interessante esse aspecto. Assim, a gente vê que está todo mundo ali também com interesses interessantes. Claro. Né? Porque é o que eles falam, tu descobre uma folha de chá,
E, de repente, tu muda o mundo, né? Então, tinha esse interesse. E o Freire Alemão tinha feito várias descobertas, várias descrições de espécies brasileiras, que, quando chegava na Europa, o nego acrescentava uma vírgula, etc., e registrava como dele, né? Então, o Freire Alemão tinha essa bronca desde que foi para lá. Mas ele colaborava com a do Martius, porque ali o trabalho era de ajudar a descrever. E o nome dele saía quando ele identificava, né? E saía publicado. Bem, e o Freire Alemão vinha muito de baixo, né? Ele era filho de colono. Ele era, os três têm origem muito diferente, né? O Freire era filho de uns colonos de uma fazenda de um padre que era um grande fazendeiro na região do Mendanha, lá no estado do Rio, e que eles deram para o padre batizou ele e ajudou a criar, né? Então ele era um protegido desse padrinho, padre latifundiário. Coisas do Império. Mas aí você tem uma coisa, tem um personagem que você trata bem, embora ela seja assim, ela tem importância porque ela vai formar um imperador. Então você fala, você se dedica a Leopoldina, você explica que, ao contrário, a Leopoldina teve uma vida trágica, o casamento terminou cedo, ela morreu, não se sabe direito, tem toda aquela coisa, assim, como a primeira... Papel não, né? Se foi espancada quando estava grávida. Toda aquela história. Agora, você fala da importância dela. Primeiro, como linhagem, você recorda, né? Ela era sobrinha neta da Maria Antonieta, aquela que perdeu o pescoço na Revolução Francesa, e irmã da segunda mulher do Napoleão Bonaparte. Ou seja, estava ali no centro do poder mundial. Vamos falar. O pai dela é o grande, né? Pois é. Do Império Austro-Húngaro, que está decaindo e que Napoleão está mordendo um pedaço. E ele casa, e como todo nobre, tu tinha que ir casando a filha, era um golpe de Estado. Quem decidia os casamentos eram os ministros de Relações Exteriores, né? Tem contrato, você fala lá do contrato para vir para o Dom Pedro, chegou aqui ele não gostou. Que é a dificuldade depois do Pedro II arrumar uma mulher, né? Como espalha na Europa que o pai maltratava mal a mãe, tinha matado a Leopoldina, espalhava na Europa. E, além disso, ele não era mais um europeu, ele era imperador de um país periférico da América Latina, era difícil arranjar esposa para ele. Foram arranjar a Teresa Cristina lá em Nápoles. Que já estava ali, né? Meio ali, né? Tem um ponto que você fala que eu acho muito interessante, que você resgata uma coisa que, para nós brasileiros, é sempre uma lenda. E você vai no ponto ali, sempre uma lenda, é sempre uma dúvida, o que tem de verdade ali ou não, que é a questão do interesse norte-americano pela Amazônia. E você cita os trabalhos da Nícia Vilela Luz, que é muito importante, resolve o debate, explica o que é. E você tudo concordado com o documento, ela resolve. Né? Resolve, né? E aí você dá o título desse capítulo, então eu queria que você explicasse um pouco, porque, olha, gente, vamos prestar atenção, porque isso, na próxima conversa no bar, vai ter novidade, vocês vão poder contar uma novidade. O capítulo do livro chama-se Vigaristas e Patriotas. Ou seja, é um debate onde tem vigaristas e tem patriotas. Tem gente que não é tem malandro. Conta aí quem são uns e quem outros, explica o que havia nessa discussão, que até hoje chega, até hoje ela é usada aí. Os vigaristas, o principal vigarista que eles estão de olho é o conde Castelnau, que era um conde que tinha vindo para cá, ele veio depois do Darwin estar aqui, e ele faz, é muito engraçado o trabalho desse conde francês. Ele, por exemplo, das primeiras coisas, quando ele entra na Baía da Guanabara, ele vê navios, isso aí não está no livro, tá? Isso é aquelas coisas para entender o cara. Ele, quando entra na Baía da Guanabara, ele vê navios ingleses mandando tirar escravos dos navios brasileiros que estavam chegando lá. Cúmulo, o Brasil permitir isso, e a sua soberania, e não sei o quê. Aí você pensa mesmo que ele está a favor da escravatura. Não, depois ele fica enojado com a escravatura brasileira. Hospedam ele num hotel, numa casa, que era em frente ao Pelourinho da cidade. Ele não conseguia dormir
todo dia era gente martirizando os negros, né? Depois ele reclama e soca ele num sítio lá da Glória, né? Mas esse cara vai embora e faz um monte de bobagem sobre o Brasil. E algumas coisas que eram claramente picaretagem. Assim. Ele leva uma estatuetinha que parecia ser um macaco, ele diz que era da civilização das Amazonas e bota no Louvre, né? E, além dele, vários outros estavam publicando, alguns, até revistas sérias de científicas, estavam publicando alguns desses relatos que eram ou profundo desconhecimento, quer dizer, a falta de preparo do viajante para ver e entender o que era novo, né? Ou era puro preconceito mesmo. Né? Então, esses eram os principais vigaristas. Mas tinha uns outros que a comissão não olhava tanto e que ela tinha deixado passar, que 5 anos antes da comissão também já tinham se mostrado aqui, que é essa missão americana. Eram 2 membros da Marinha Americana, um comandante do naval lá e outro também graduado. Os 2 eram de famílias de fazendeiros do sul dos Estados Unidos, plantadores de algodão. E estavam muito preocupados porque estavam notando que nos Estados Unidos eles iam perder as suas escravarias. Escravaria ia acabar, né? Estava ali, né? Ali, a pressão abolicionista estava sendo grande, etc. Então, eles pegam, tem um cachorro aqui, é o Benedito. Benedito anda terrível. Mas e eles resolvem fazer uma missão, aproveitando a Marinha Americana, mas em segredo, em nome dos fazendeiros. Eles mandam, um deles vem para o Brasil, com uma missão que, teoricamente, era geográfica, de interesse geográfico, para percorrer o Amazonas. Mas o interesse deles era ver como chegavam os escravos aqui, se dava jeito, por que preço eles vinham. Toda a missão era para tentar estabelecer o que era possível de transferir para cá, das suas escravarias e das plantações. Eles achavam que a Baía do Mississippi e a do Amazonas se complementariam comercialmente, eles salvariam as escravarias todas lá, transferindo para cá, e esse era o projeto que eles faziam, era um projeto oficial deles. Demorou anos para esse projeto ser descoberto, por ambos os países, né? Mas foi registrado. Os 2 comandantes tinham esse projeto e chegaram a tentar tocar. Eles foram atropelados pela Guerra Civil Americana. Né? Que daí morreu aí. Que resolve a questão. Né? Mas e os patriotas? E o que você chama de os patriotas? O que é? Os patriotas era porque é o seguinte, tem gente ali, e eu acho que o pessoal, o próprio Pedro II e o pessoal de EKG, que queria conhecer esse país. Né? Era um país recente, né? Era um país que que estava se formando, né? Que não havia noção de que isso era uma nação. Né? Os expedicionários depois vão notar isso no Ceará. Ninguém pensava que isso era um país ou que iria ficar junto. Tu tinha os interesses regionais dos donos de terra, das elites locais, sem a noção de que isso aqui ia dar um país, que ia dar certo esse país junto. Né? Então, era muito recente. E tinham esses estudiosos, né, com um botânico, o Barão de Capanema, que estava muito na aplicação dessas coisas, no progresso, né? E mesmo o Gonçalves Dias, de conhecer mais o povo da mata, de que Brasil era esse, que tinha essa missão. O Pedro II deixa claro que ele também queria isso com a missão, que era conhecer mais que país era esse. Né? Então, eu acho que esses eram os patriotas que eu chamo, era esse interesse genuíno de conhecer. De conhecer, de saber, de estudar, de entrevistar. Né? Eles vão muito... É até estranho que, assim, nos relatórios dos cientistas, eles estranham demais a miséria que eles encontram lá. Eles estranham de um jeito que eu acho que hoje a gente não estranha. Hoje, sabe, eu lendo, quando eu comecei a ler os relatórios deles, eu estranhava o estranhamento deles. É aquilo que a gente sabe como é, né? Eles não sabiam direito disso, né? Não, eles tem um dos relatórios que você cita são de pessoas que chegam para você, eles chegavam no Crato, por exemplo, é no Crato que acontece esse episódio, que eles entravam na cidade e acontecia aquilo que já aconteceu comigo, hein? Olha que um século depois aconteceu. Vem aquelas pessoas, como você é legal, quero te dar um presente, e davam assim, fruta, animal, e no fim falavam, bem, agora me dá uma esmola, Mike. Ou seja, era uma... Eles chamavam de presente. Era muito comum que as pessoas ficavam assim, absolutamente, eles ficavam chocados, o pessoal da expedição ficava absolutamente chocado, assim, né?
porque eles são confundidos. Primeiro, todo mundo acha que eles são médicos, porque eles são doutores, né? Então, ficava o tempo inteiro pedindo consulta, porque a situação era muito miserável. O Gonçalves Dias cansou de dar explicação de que ele era doutor, mas não era médico, e receitou, deu consulta, receitou, sabe? Porque não aguentava mais, né? O Freire Alemão era médico, né? Ele era um médico formado na Sorbonne. E ele, o tempo inteiro, ele cuidou. E é legal, porque ele também faz uns relatos da saúde do povo, né? Do que se morria, né? Do que ele encontrou. E via que, atrás de tudo, era a miséria e a fome. Uma coisa que impressiona, que você também se encontra relatos das disputas políticas e que revelam o sistema político na época. Então, político, Você observa, inclusive, que no ano da expedição, assim, o Brasil era aquilo que era. E você tinha assim, o Abraham Lincoln ia ganhar ser eleito presidente dos Estados Unidos. Na Argentina já tinha o 4º presidente eleito, né? E por aí vai, né? Por aí vai. E o Brasil era, e daí você descreve. O Brasil nem o voto, você fala, e você conta, e você cita pesquisas históricas, mas tem episódios, tem trechos ali que fala de que o que importa, menos do que o voto, é controlar a mesa eleitoral. Né? E aí você vai ter o Faoro que fala, você vai no Faoro também, porque é importante. Tem isso, né? Mostra bem isso. É uma violência. Atividade política. Olha isso aí. Grande atividade política do Império, onde se gastava mais energia dos partidos, era você controlar a mesa eleitoral. Ali é que você dizia quem podia votar e quem não podia votar. Ali é que se dava o roubo, né? Então, e era controlado por chefes regionais, por coronéis, etc. Então, o jogo era muito em cima ali. Quem controlar a mesa ganha a eleição. Essa coisa, Paulo, quando a gente começa a olhar semelhanças com hoje, eu acho que essa é uma das coisas que eu acho delicioso ler sobre o século XIX, ou estudar qualquer ponto do século XIX. Quando a gente começa a olhar isso, a gente tem a sensação de que é recente, de que a gente conhece aquilo, né? Que aquilo é familiar para a gente. E é óbvio, né? Ali é que a gente estava mostrando a cara desse país, montando esse país, né? Onde esse país estava definindo. Ele começa a definir na independência, dizendo que nós vamos ter uma população que metade é cidadã e a outra metade não é, né? Aonde você, desde a independência, vai aconchabrando os interesses do dono de terras, dos coronéis, e formando, né? Como é que você estabelece a justiça, como é que você estabelece a divisão das coisas, né? Essa é uma armação que vem muito do século XIX. Então, a gente acha que é tudo meio... Tu vê, antes da eleição, os caras aprovam, antes dessa eleição que eu estou relatando aí, os caras aprovam um artigo, uma nova lei eleitoral, um mês antes, com 100 e não sei quantos artigos. Tudo para favorecer o partido do governo, que estava no governo, né? Isso um mês antes da eleição. E estavam discutindo distritos eleitorais, né? A gente está discutindo distritos eleitorais, né? Quem sabe uma reforma eleitoral também, né? Quem sabe, né? É hoje, né? Então, essas coisas são muito... Eu acho que tem muito essa cara. Eu brinco, né, com os amigos, que assim, eu não tenho nada contra a agenda do século XXI, eu acho que é importante, mas tem uma do XIX que ficou a ver, que ficou em aberto, né? Que é a de cidadania, a questão dos negros, a questão da inclusão, a questão da justiça, da organização política. E esses são avanços do século XIX que a gente não cumpriu, né? E que a gente ainda tem hoje, que nos desafiam hoje, né? Então, eu acho que isso é que faz a gente, quando lê o século XIX, achar aquilo familiar. É realmente familiar, a gente é um país recente, né? É verdade. Não, e também, vamos dizer assim, mas o que dói na comparação que você faz é o seguinte: a Argentina também é recente. Estava no 4º presidente eleito, né? A gente não explica tudo. É ser recente da independência. Você pega ali, você falou, papel aí. Claro, não, claro. É uma coisa assim. Agora, voltando assim um pouco, o que a gente pode saber desse relatório da comissão que foi censurado na época e, portanto, isso diminuiu muito o impacto que teve o relatório da comissão, evidentemente. Mas hoje o que a gente sabe? A gente sabe que se alguém guardou, sabe se está escondido, tem trechos que foram. Como é que é isso? Porque, vamos dizer assim,
Se a gente pensar que assim, uma censura que dura um século e meio é complicado, né? Como é que... Não, porque assim, eu acho que até a censura, Não, primeiro assim, o documento original não se conhece porque eles mandaram... Estava sendo impresso já o documento. Esse documento impresso se conhece as partes dele, não se conheceu ele inteiro, porque ninguém pegou ele inteiro, mas as partes se conhecem porque eram os relatórios que cada um dos cientistas tinha apresentado ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e feito um resumo. E ali já havia as primeiras impressões que eles achavam que iam desenvolver num outro volume depois, mostrando que eles não tiveram apoio do governo, que as questões burocráticas e financeiras atrapalharam a missão, que o que eles encontraram era um horror, que tinha uma seca que eles não entendiam ainda direito como resolver, e que tinham várias questões que eles levantaram e que mostravam um estado de miséria que o país vivia. Aí o que acontece? Eles mandam isso aí para o governo, eles começam a imprimir isso, o governo pega, recolhe esse material e expurga algumas partes. Esse documento novo que ele manda publicar, ele não mandou nem para o Instituto Histórico Brasileiro, a circulação foi mínima. Eu não conheço esse documento. Eu acho que tem um dos historiadores que chegou a ver alguma coisa desse, que é o Renato Braga, mas eu não consegui encontrar. E o Renato disse que também não valia muito encontrar, porque não tinha nada, eram aquelas inscrições que estão nos relatórios só. Todas as inscrições técnicas, sabe, técnicas, não tinha nenhum dos outros comentários. Eu consigo ver os comentários cortados pelo que tinha no relatório. Que foi impresso parcialmente, né? Ali você consegue ter ideia, né? Tinha mais alguma coisa ou não? Eu até acho que não tinha mais muita coisa, porque eles esperavam fazer um volume que ia se chamar um relatório de viagem, alguma coisa assim, onde eles iam apresentando os problemas, esses que não eram só científicos, que era quase uma análise sociológica, política do que eles estavam encontrando ali. Né? Esse volume nunca foi publicado. Né? O governo censura o primeiro, porque não queria que passasse para o exterior a imagem de que o Brasil era pobre, miserável, que passava fome e que tinha aquela miséria descrita, isso podia pegar mal no exterior, corta isso, mas também não é, ele corta isso e imediatamente corta também as próximas pesquisas. Os expedicionários estavam já já quase sem trabalhar nesse assunto mais. E daí vem a Guerra do Paraguai e eles enterram de vez o caso. Né? Mas o documento oficial, esse que saiu, ele seria importante se ele tivesse os dois para comparar direito, porque o que sobrou dele era nada, segundo o Renato Braga, né? Que é o melhor estudioso dessa comissão. Esse é o cara que todo mundo cita, esse é um grande livro. Um acadêmico, etc., mas é o trabalho de pesquisa mais importante que tem. Há outros importantes, mas o do Renato é o fundamental, é uma baita trabalho. Quando você olha para essa comissão, você tem assim um herói? Você tem alguém que você acha que foi mais importante? Alguém que você... Ou como fala desses três personagens. Eu boto os três porque eu acho que os três são mais personagens. Isso aí. Chefes, né? Um dos chefes era o marinheiro, o oficial da Marinha, o Raja Gabalha. Fez uma expedição. Esse relatório dele não se conhece porque ele entregou para a Marinha. Não entregou nem. Depois foi comercializado por aí. Mas não é um cara que. E logo ele casou também no Ceará para trabalhar. O da zoologia era um picareta, né? Era um cara que era um homem da corte, bem relacionado na corte, etc. Mas não era um cientista, ele era um curioso, né? E pessoalmente era um cara detestável, né? Preconceituoso, sacana, né? Eu destaco os três, que são os três principais: o Freire Alemão, o Gonçalves Dias e o Barão do Capanema. Eu gosto muito de algumas coisas de cada um deles. Né? Fala aí, então. Eu gosto do rigor, do rigor científico que o Freire Alemão tinha. Né? Ele era quase um sacerdote trabalhando naquilo. Né? Ele trabalhava pelo gosto da ciência mesmo. Né? Eu gosto muito do Capanema, porque a coisa iconoclasta que ele tinha, né? Ele era desaforado, etc.
E ele, como um funcionário público, ele é um funcionário público de grandes obras para o país, de grandes ações para o país. Ele levou o telégrafo, o país inteiro. Tudo que ele fez como um funcionário público exemplar, cachorro. E eu gosto da personalidade dele, brigão, etc. Eu acho ele o personagem rico dele, né? E o Gonçalves Dias é, obviamente, o personagem mais atraente, né? Porque era o poeta. A vida dele a vida do Gonçalves é uma viagem, né? É uma coisa que ele só podia morrer do jeito que morreu, né? Um cara de origem indígena, criado no meio do mato primeiro, e que tem toda essa trajetória dele. E era um poeta, como poeta, assim, a gente vai olhando os amores descritos nos poemas e os amores vividos da realidade, não tinham lá uma grande relação ética, digamos, uma com a outra, né? Ele era o festeiro, ele era namorador, ele era o inferno, né? Ele era um namorador transnacional, né? Inclusive. Baixinho, 1,5 m. Mas, enfim... Né? E fez um trabalho, e o trabalho que ele faz quando a gente compara com o que vem depois, né? Quer dizer, ele vai, em 1860, para os confins da Amazônia, né? até a Venezuela, de barco, para tentar tratar costumes, língua, né? Para ver essa gente, né? Para trazer artefatos, trazer um pouco dessa cultura, registrar essa cultura, registrar essas línguas. Ele é autor do primeiro dicionário de Tupi que existe, né? Então, se a gente comparar esse trabalho dele, que é um trabalho de antropologia, é etnografia, mas sabe, tem esse sentimento, com o que vem 60 anos depois, que é das grandes expedições inglesas, da academia inglesa, que eles, quando vinham para... Até o Fawcett, né, que é o cara que procurava ver a Cidade Perdida aqui, aquilo já é 1900, e eles viajavam com um manual que dizia coisas assim, por exemplo, eles viam similaridade e certa gorilidade entre os índios e os africanos. Eles tratavam de bárbaros, de selvagens. Eles não estudavam antropologia, eles estudavam a ciência dos selvagens, sabe? Então, se a gente comparar o que o Gonçalves Dias, a visão que ele tem fazendo esse trabalho, com o que o mundo europeu estava fazendo na época, é notável, sabe? É notável. Então, eu acho, ele tem esse peso. Mas eu gosto dos 10 personagens e deles eu tenho as coisas que não gosto, claro, e isso fica claro no livro, né? Mas são personagens... O legal deles é porque eu acho que dá para ver, torná-los mais humanos, né? Que tem defeitos, mas tem qualidades, né? Tem princípios e tem vaidades, né? Cici, o cachorro tá... Gente, por favor. O cachorro tá mil lá embaixo. Isso aí, ó. Os 3 personagens são... Eu entendo que o Gonçalves Dias faça mais sucesso. Olha, mas é interessante o que você fala, Porque ele é um personagem notável, né? Um homem levava uma vida pessoal também, né? Ele não parece... Ele não era só um poeta romântico, ele parece um personagem do romantismo, né? Assim, de capa espada. Ele era um romântico, personagem. Era um romântico genuíno, né? Uma coisa, bem, eu acho que o Brasil inteiro ficou sabendo mais dessa história por causa daquele desfile, né, da Imperatriz Leopoldinense, né? E eu queria que você falasse desse desfile, porque do título do desfile, mais vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube no Ceará. Fala um pouco, porque virou uma coisa, uma reverência interessante. Fala um pouco disso aí. Você concorda com essa frase? Mais vale o jegue, o camelo, enfim. Porque essa era a ideia, mais ou menos, geral, né? A carnavalesca, a Rosa, o pai dela é um acadêmico, era da Academia Brasileira de Letras, e uma vez contou para ela a história dos camelos, e ela achou ótima a história. Achou que é assim? Ele contou para ela um dia da história desse camelo, ela achou que essa era uma história legal e que tinha um potencial tragicômico, etc. Né? E ela pegou dessa história
uma certa essência dela, o que ela tinha de nacionalismo, né? O Uhum. nosso nacionalismo dela, na verdade, não era em relação ao jegue da expedição, na realidade, era em relação à ciência, mas tinha essa ideia, né? Então ela faz, ela pega o que deu errado na expedição, que o que tinha sobrado da lembrança nacional e na maioria dos livros era uma expedição que tinha dado errado mesmo, né? Porque os camelos não se adaptaram, eles não foram nem testados para poder se adaptar, né? E ela fez um enredo engraçado de uma mensagem nacionalista, o ano é 95, logo depois do Cruzado, né? Ela, na avenida, estavam todas as escolas com temas nacionalistas. A Vila Isabel estava uma que era a história da moeda. Cruzado. A nova moeda já tinha virado. Todas as escolas estavam com isso. E a Imperatriz sempre tinha essa coisa mais jocosa, e ela gostava de trabalhar com temas sociais, e ela faz uma coisa descaradamente nacionalista, né? Mas salvaguardas para o nosso jegue, né? Parecia uma coisa. Com isso, ela trouxe para a avenida a coisa, né? Eu até falo no livro que tentar ficar com picuinha histórica com o enredo de carnaval é uma loucura, né? O enredo de carnaval é um conto, né? E que traz para a avenida aquilo. E no conto que eles levaram para a avenida, o camelo não tinha dado certo porque ele não se adaptou aqui, porque aqui ele não tinha o gingado certo para cruzar o nosso chão, né? Como diz o refrão, né? E tudo bem, não é essa a questão. E ninguém lá, eu até brinco, ninguém na arquibancada da Sapucaí que cantava o samba pensou em pensar, mas por que o cearense não sabia tratar camelo? Imagina, só os argelinos sabiam tratar os camelos. Não, o camelo é um bicho rústico, né? Que em todo lugar do mundo se adapta, né? Então, não era uma questão nacional. Mas ali também vai aparecendo algumas coisas interessantes, porque o ano que aconteceu é um ano interessante, né? Era o ano que os bicheiros estavam voltando, estavam tudo na cadeia, né? Eles estavam comandando o desfile de uma cela lá em Niterói, que tinham sido presos um ano antes por associação com tráfico e assassinatos. Tem uma coisa engraçada ali, e daí volta o governo do Ceará resolve patrocinar o desfile da escola, né? O governador era o Gereissati, e ele patrocina com dinheiro, e aquilo gerava uma confusão ali para os caras da escola, porque eles nunca gostaram dos patrocinadores. As cervejarias tentaram patrocinar, eles já tinham expulsado as cervejarias, né? Mas ali eles estavam sem condições de fazer muita coisa, estava tudo em cana, né? Comandando a escola de longe, né? Mas tem isso, e o Rio de Janeiro era assim, né? Naquele ano, tinha na época do desfile, quando aconteceu o desfile ali, desde aqueles dias, tinha uma enorme crise da segurança pública no Rio de Janeiro. O Exército estava cuidando da segurança pública. Mais uma vez, já estava cuidando. Vez, né? Como outra vez ele foi, agora também já estava. Tinha um escândalo na Câmara dos Vereadores. O presidente da Câmara era o Sérgio Cabral, que prometia arrumar tudo e que ia ajeitar aquela confusão. E tinha a dengue hemorrágica. Né? Então, tinha essas coisas ali misturadas. Né? Mas o samba era notável, um belo samba. Né? E algumas coisas são ridículas, mas são carnavalescas. E ganhou! Ganhou! Isso que a gente esquece, ganhou esse samba. Os camelos foram azarados, porque o carro deles estragou. O carro deles. Você fala isso. O carro que ia homenagear os camelos ele estragou, tinha entrado na avenida, quebrou o carro dos camelos. Então eles não tiveram essa glória ali no final. Né? Mas e aí, olha, enfim, estamos chegando ao final aqui. Eu queria que você. Tem uma coisa que eu acho interessante do seu livro, eu escrevi isso quando eu escrevi, é porque quando a gente ouve falar dessa história dos camelos, é aquela velha mania autodepreciativa que tem no Brasil de tratar o país como uma piada pronta. Isso aí só podia ser assim. Isso aí só podia ser assim. E você conta uma piada, isso aí, de certo ponto de vista, você pode falar uma piada, mas você fala que muita coisa aconteceu aí, né? Eu queria que você falasse um pouco disso em geral, como essa visão de Brasil que eu acho que você coloca no negócio.
é um desastre, mas não é um desastre completo. Existe um resíduo. Queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que a gente tem que pensar no Brasil, e você pensa o Brasil através dessa história que é muito engraçada. Eu acho que é isso, né? O avanço da ciência, da cultura brasileira é uma coisa considerável, né? E que tem um viralatismo que tenta colocar isso tudo como de segunda, porque não segue determinados padrões europeus, ou lá sei o quê, né? Essa história é típica. Era mais fácil porque, na verdade, é o seguinte, o governo não tinha dado dinheiro, o governo boicotou, o governo fez tudo que não fazia sentido para o governo da época, para os políticos da época, tu dar dinheiro para a educação e para a pesquisa. Né? Sempre estavam reclamando que os orçamentos eram curtos, etc. Então, para os nossos interesses diretos, não para isso. Né? Essa relação vem até hoje, né? E ela vem muitas vezes bom, agora totalmente do poder central, né? Mas ela também, isso termina impregnando, eu acho, um pouco a alma brasileira de ficar desconfiando de coisas que se fazem aqui, né? E o trabalho dos caras é impressionante. Eles trazem, eu não me lembro os números agora, eles trazem milhares de insetos, milhares de bichos, plantas, né, como o Brasil nunca tinha tido antes. É uma produção científica em volume que a gente nunca tinha notado. E que ela passa para um segundo plano na história, porque ela termina sendo boicotada, ela não segue até o fim, que é outro dos nossos problemas, né? De começar. O nosso pessoal de ciência tem isso, essa marca na pele, né? Você começar o trabalho, se dedicar ao trabalho, esse trabalho está mostrando resultados e por algum interesse externo, administrativo ou político, esse trabalho é interrompido. Né? É isso que acontece com eles. Né? O trabalho realmente, se tivesse levado as pesquisas até os finais, pelo menos tinham publicado coisas sobre esse trabalho, que terminaram sendo publicadas aos pedaços, quem aproveitou o que quis, né, de cada uma delas. Mas o projeto inteiro, ele não foi. E ele também tinha outra coisa que é de vez em quando um dos problemas que a gente tem e que levam a essa visão distorcida, né? Que era uma coisa da preparação. A gente não, eles não cuidaram, e eu acho que também por questões políticas, de saber que depois do trabalho de campo tem um grande trabalho para se fazer aqui, né? Que é dar condições para os museus, dar condições para pesquisadores, né? Esse trabalho é interrompido, né? E eu acho que isso eu acho que a quantidade de acidentes desse tipo ajuda a nos levar a essa coisa que parece que nada daqui é sério, né? Parece que tudo é mistificação. Olha, e aí você lembra o incêndio de 2017? Né? Já que a gente estava falando em descaso. Estamos falando, né, de tragédias, essas coisas que dão errado, né? Descaso que dá errado. Tem um puta do museu ali, né? Pois é, mas as coleções que eles trouxeram também queimaram lá? Queimaram. A do pessoal que foi com o camelo. A coisa do camelo. Isso aí está tudo queimado. Né? Foi salvo, provavelmente está salvo, uma boa parte do acervo botânico do Freire Alemão, porque o acervo botânico tinha sido transferido já para um outro prédio. Né? Mas, por exemplo, estava ali naquele prédio as coleções etnológicas, tá? Registros de línguas que a gente nunca mais terá, de culturas que a gente nunca mais verá. Né? O descaso do incêndio daquele museu é um crime, mas um crime muito grande, né? Porque nenhuma expedição científica do mundo levantou um acervo que nós queimamos ali. Né? E queimado daquele jeito. Né? O que sobrou hoje ainda é difícil a gente ir lá perguntar o que sobrou. Né? Eles ainda estão catalogando tudo que a gente perdeu. Aí tinha 20 milhões de exemplares ali. Né? E se perdeu. Tinha algum pedaço que também já tinha se perdido antes por mal conservado. Muita coisa da parte de zoologia tinha ou vindo mal preparado ou depois largaram, sabe? E deixaram o negócio apodrecer lá dentro. Né? Mas ainda tinha muito do trabalho deles lá dentro que incendiou. Simplesmente não temos mais, nunca mais. Isso, sabe, quando, né, você vê isso, você fala, é triste, né? Triste, muito triste. Né? Enfim. Né? Mas ainda bem que existem jornalistas
que vão atrás da história, que nos resgatam e que nos permitem assim. Você está com algum projeto novo, não? Ainda não dá para Dá para falar. falar muito. Não fala. Eu estou pesquisando, vou mudar de século, mas estou fazendo uma pesquisa, acho que. Eu quero ver ainda, estou em 2 pesquisas. A gente pesquisa, depois tem que ver se fica em pé um livro, uma narrativa, né? E isso vai ter que trabalhar um pouco mais para dizer que isso aqui sai livro mesmo, disso aqui que eu estou trabalhando. Eu acho que sai, mas eu ainda não Tá estou. bom, então. Tá? Bem, mas estou trabalhando sério nisso, bastante. bacana. Olha, eu, por mim, se quiser se despedir ali do nosso público, que deve certamente gostar muito dessa entrevista, pode Não, ali. agradeço o espaço, agradeço o teu interesse, Paulo, e estamos aí, tá? Pô. E... É.